projeto em análise na Câmara garante o acesso das pessoas com deficiência aos serviços públicos. Além disso, exige a integração dessas pessoas em seus ambientes de trabalho. O deputado Márcio Onaiser, do PDT do Maranhão, é o autor da proposta. E para falar sobre este assunto, ele é o nosso convidado no programa Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. O senhor tem uma série de ações voltadas para as pessoas com deficiência e eu quero falar sobre todas elas aí ao longo do programa, mas para a gente iniciar, eu queria que o senhor explicasse esse projeto que a gente acabou de apresentar na abertura. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo. É importante estar conversando com as pessoas. Esse programa que tem aí um grande alcance para entender um pouquinho mais. Meus 3 primeiros projetos, sou deputado de primeiro mandato, foram logo no primeiro mês que eu dei entrada em 3 projetos relacionados, todos eles, foi um pacote para pessoas com deficiência. Eu faço parte da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, fui secretário de Estado de Desenvolvimento Social, tenho já uma militância também nesta área. E a gente achou interessante, como você colocou, é adaptar o ambiente de trabalho para receber e para poder trabalhar, principalmente no setor público, seja obrigado. Hoje nós temos muitas tecnologias assistivas que podem facilitar a integração da pessoa com algum tipo de deficiência. Nós temos o tradutor, que pode ser um profissional treinado, qualificado, mas você pode também colocar numa videoconferência com alguém de outro lugar, não é preciso todo prédio público ter ali alguém fixo, né? Mas você pode ter uma central que faça essa comunicação. E os outros 2 projetos de lei, exatamente é para a dedução do imposto de renda. Para qualificação e cursos de treinamento para que as pessoas possam interagir com as pessoas com algum tipo de deficiência, e outros são para reformas e ampliação, fazendo as adaptações necessárias, tanto para quem trabalha, que tem algum tipo de deficiência, ou para receber pessoas que têm algum tipo de deficiência. Vamos dar uma esmiuçada então. Por exemplo, uma pessoa com deficiência presta um concurso de um órgão, por exemplo, uma pessoa cega, e inicia o seu trabalho junto a esse órgão público, como funcionário. O que a instituição pode fazer para melhorar a atuação dessa pessoa? O que nós pensamos? Nossa lei já tem alguns anos. O estatuto, na verdade, da pessoa com deficiência. A gente quis modernizar, quis adequar para a nossa realidade. Então, é ter a estrutura necessária para que ele possa desenvolver bem o trabalho dele. Hoje, usando as tecnologias novas que tem, a pessoa, independente da sua deficiência, qual seja, ela tem hoje como interagir com as demais. Mesmo se você tem problema de surdez, se tem problema de cegueira, se você tem alguma deficiência, dificuldade com algum membro, se você consegue interagir, você consegue... A gente tem, as máquinas hoje têm programas que lhe facilitam e dão isso. Então é exatamente criar no ambiente de trabalho aquelas condições para que ela possa exercer da melhor forma possível o cargo que ela vai ocupar, ou então receber alguém com deficiência, atender um usuário que vai procurar um órgão público, poder interagir com ele. Sobre esse projeto da dedução do imposto de renda para a captação de profissionais, explica mais detalhadamente para a gente. A gente pensa o seguinte, a gente vê hoje dedução de imposto de renda para esporte, para cultura, para várias áreas. E se eu quero, então, qualificar meus funcionários, meus colaboradores, quero preparar as pessoas, dar a eles treinamentos para que eles possam aprender a língua de sinais, Libras, para que eles possam aprender Braille, para que eles possam ter outras qualificações exatamente para interagir com pessoas com algum tipo de deficiência. É justo que essa despesa, que esse investimento feito, seja também deduzido do imposto de renda. E a outra lei parecida com essa, que também fala da dedução de imposto de renda, são as reformas e as adequações físicas feitas, quando elas são de um certo porte. Eu vou preparar meu ambiente todo exatamente para dar condições da pessoa cadeirante, para pessoas com algum tipo de deficiência ter lá algum equipamento para poder facilitar a integração dessas pessoas. Eu acho justo que seja possível deduzir do imposto de renda. Valeria para todo tipo de comércio, todo tipo de empresa? Qual o percentual dessa dedução? Porque a gente sabe, por exemplo, que na Lei Rouanet que não é uma dedução integral. A pessoa investe na cultura e recebe parte daquele investimento como forma de desconto no imposto de renda. No caso das reformas, vale para qualquer valor de reforma? E qual o percentual da Isso agora, exatamente, elas estão tramitando, estão nas fases de comissões. Nós pedimos, inclusive, já foi feito ao Ministério da Fazenda o impacto financeiro disso, para poder voltar, e agora a gente definir esses detalhes. Está agora tramitando onde vai ser feito algum detalhe. Quando eu falo deduzir, você pode colocar como despesa. Às vezes não é considerado como despesa alguma coisa, algum investimento que se faz, a gente considera também como despesa. E outro é, no caso, abater do imposto de renda como despesa esses investimentos feitos para preparar as pessoas para poder cada vez mais integrar todos nós na sociedade. Correto.
O Brasil tem uma das legislações voltadas, ou voltada para pessoas com deficiência, considerada até internacionalmente uma das melhores do mundo, uma legislação bastante reconhecida, respeitada. O senhor acha que as regras que estão na lei brasileira já são seguidas? Precisa melhorar essa questão? Sempre temos que avançar. O Brasil realmente hoje é reconhecido. A gente percebe, você vai a outros países, não há respeito com as pessoas com deficiência, não tem prioridade em fila. No Brasil nós temos essa cultura já hoje, já houve muitos avanços, mas tem outros avanços mais. Tem muitas coisas ainda a trabalharmos, exatamente se colocando na pele daquela pessoa que tem algum tipo de deficiência, principalmente quando é de um grau que tem dificuldade de locomoção ou de comunicação, ainda há muito que avançar. E a gente vê hoje muitas tecnologias sendo criadas exatamente que vão facilitar e vai ajudar. Exatamente vamos então usar isso aí para que as pessoas no serviço público ou então no serviço privado, nas empresas, possam cada vez mais estar se comunicando. E assim a pessoa que tem algum tipo de deficiência não se sinta excluída. Ela possa não ter necessidade também de estar sempre carregada alguém do lado. Ela possa, ela própria, que é o que todos lutam, pela sua independência, lutam aí para poder andar com seus próprios pés, fazerem, não precisar nunca ter a necessidade, a obrigação de ter alguém do lado dele, podendo ser esse interlocutor, né? O senhor é um especialista nessa área, reconhecido aqui no Congresso como um dos grandes responsáveis aí pela questão das pessoas com deficiência, avanço, está propondo mudanças estruturantes, bastante importantes para o segmento. No Brasil, nós temos cerca de 24% das pessoas com deficiência. Dentro desse cálculo do IBGE, a gente sabe que tem um percentual ali de deficiências temporárias que entraram nesse cálculo, mas, de qualquer forma, é um percentual muito grande, é uma parcela da sociedade muito grande que enfrenta essas questões. O senhor acha que o segmento precisa ser mais ouvido? É importante, porque eles lutam por autonomia, e é o que a gente quer. Não é só pelo fato, por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos que tem síndrome de Down. Mas não é só por isso, a gente já vem. Minha mãe há mais de 20 anos é apaiana, foi presidente da APAE, a gente vem acompanhando, eu também sou apaiano. A gente vem lutando por isso, porque a gente vê que todo mundo quer ter sua autonomia, todo mundo quer ser sua independência. Então vamos nos esforçar para isso. Não é pelo fato de ter nascido com alguma deficiência ou durante o percurso de vida, por algum motivo, ter adquirido uma deficiência que pode às vezes ser temporária, ou às vezes acaba sendo definitiva, que ela vai ficar de fora da sociedade. A gente quer realmente essa integração cada vez mais forte. O senhor citou a deficiência intelectual, né? A gente sabe que no Brasil o respeito a esse segmento foi crescendo. Há décadas atrás essas pessoas eram relegadas, né, excluídas da sociedade, muitas vezes trancadas em casa, não tinham acesso a uma vida em sociedade, mas felizmente isso foi mudando e hoje cada vez mais eu percebo que há uma integração, há uma socialização de forma mais natural dessas pessoas. Quer dizer, o parlamento está fazendo a sua parte, entregando uma legislação de qualidade. O senhor acha que há também uma evolução de mentalidade na sociedade? Vai mudando, sem dúvida nenhuma. Antigamente tinha uma certa vergonha, as famílias tinham vergonha até de mostrar esse filho. Hoje não tem mais isso. Hoje a gente vê várias crianças, vários jovens se graduando, tendo diploma superior. Hoje em dia tem como, se você na data certa, na idade certa, incentivar, orientar, motivar, eles têm um potencial enorme. Então é isso aí, a escola inclusive é muito importante. Então é importante estar desde pequeno sendo motivado, desde pequeno estar sendo colocado neles essa vontade, e é por isso que precisa ter essas condições todas colocadas não só na rede pública, mas também na privada, essa integração e essa escola assistida mesmo, do lado, orientando, facilitando. Quando eles têm a oportunidade, eles vão longe. É verdade. Nosso programa está chegando ao final, desejo muita sorte no mandato, o senhor está no primeiro mandato, para que consiga colocar em prática, e já deixo aqui o convite para que o senhor retorne quando esses projetos estiverem em estágios mais avançados de tramitação. Eu que agradeço, uma grande oportunidade. A gente está falando do que está sendo feito aqui na Câmara, não só por mim, mas por outros tantos deputados que defendem o povo brasileiro. Muito obrigado, deputado.